Vamos lá então, pessoal, seguindo aqui as nossas aulas de língua portuguesa, com certeza. Vamos que vamos. Olha ali, olha ali. Professora Fabiana Oliveira, vamos que vamos. Eu aqui com meu coffee. Café descafeinado. É bom, só que não. Vamos lá, pessoal, sem mais besteira. Vamos que vamos falar de pronomes indefinidos agora. Então tá, pessoal, pronomes indefinidos, como o próprio nome já diz, né? Vai trazer uma quantidade, o quê? Indefinida de um determinado substantivo. Lembra que o pronome indefinido, ele também é um pronome adjetivo, normalmente um pronome adjetivo, podendo às vezes ser um pronome substantivo, né? Mas normalmente ele vem acompanhando um substantivo, por isso que ele é um pronome adjetivo que você já conhece muito bem. Exemplos de pronomes indefinidos são algum, alguma, alguns, algumas, e assim vai, tá? Vamos falar bastante não, né? Mas vamos falar o essencial aí dos pronomes indefinidos. Então, um exemplo aqui, ó, nós temos aqui o ninguém. Percebam que o ninguém é um pronome indefinido, que nesse caso aqui vem no lugar de um substantivo. Então, como eu falei antes, ele também pode ser pronome substantivo, tá? Quando ele vem no lugar de um substantivo. Ela poderia falar assim: João, Maria e Pedro não me compreendem. Não, ela está dizendo que ninguém me compreende. Então, esse ninguém vem no lugar de um substantivo, por isso que ele é um pronome substantivo. Aliás, voltando neste assunto, vamos aproveitar e trabalhar um pouquinho a sintaxe aqui, por mais que estejamos falando de pronomes. Olha só, vamos lá. Nós sabemos que, gramaticalmente falando, morfologicamente falando, vamos fazer um combinado, azul é análise morfológica, tá? Então, vamos só aumentar a espessura. Azul é análise morfológica. Ninguém é um pronome indefinido. Me, você já sabe, um pronome oblíquo átono. Compreende, um verbo no presente do indicativo. Perfeito? Então, aqui nós temos uma análise morfológica. Vamos fazer uma análise sintática? Vamos fazer uma análise sintática. Combinamos aqui de preto análise sintática. Quem é que não me compreende? Resposta: ninguém. Ninguém seria o sujeito da nossa oração. Compreender o verbo, quem compreende, compreende alguém, né? Tá? Ninguém compreende a mim. Aqui no caso, me seria um complemento verbal e o verbo ali seria um verbo transitivo. Bom, mas o que eu quero aqui mesmo, neste momento, é que você dê uma olhadinha e perceba que o ninguém, gramaticalmente falando, é um pronome indefinido. Morfologicamente falando, é um pronome indefinido. Porém, sintaticamente falando, desculpe, sintaticamente falando, ele é o sujeito. Olha que interessante. Lembra que o sujeito normalmente é um substantivo ou um termo substantivado. Por isso que é importante a gente lembrar que os pronomes, nesse caso, esse pronome indefinido é um pronome substantivo. Por quê? Porque ele exercerá função sintática clássica de um substantivo. Ok? Seguimos. Vamos lá, vamos falar mais de pronomes indefinidos. Então, alguns exemplos aqui, ó, gente. Alguém pode me ajudar? Tem algo para eu ler? Muitos faltaram à prova. Certos comentários serão ignorados. Ó, os certos aqui, ó, percebe que esses certos aqui é um pronome indefinido modificando comentários. Nesse caso aqui, certos é um pronome adjetivo. Por quê? Porque ele vem acompanhando um substantivo. Qualquer informação é importante, ou qualquer também é um pronome indefinido. Nesse caso, ele é um pronome adjetivo, porque está modificando um substantivo, que é o substantivo informação. Tá bom, gente? Então, percebam, né? Olha só, por que, que é importante sempre a gente lembrar? Porque vamos imaginar que na hora da prova eles dissessem para vocês assim, ó, na frase qualquer informação é importante, a palavra qualquer é o núcleo do sujeito. E aí, pensa um pouquinho e me responde, certo ou errado? Então, a palavra qualquer é o núcleo do sujeito, certo ou errado? Errado, né, pessoal? Não pode ser núcleo do sujeito. Dani, por que, que não pode ser núcleo do sujeito? Vamos lá. Eu nem sei daqui a pouco o que é, mas eu sei que núcleo do sujeito não pode ser. Sabe por quê? Vamos lá. Olha aqui. Vou pegar aqui um marca-texto. Se eu te perguntasse assim, ó, que é importante? Resposta: qualquer informação. Tudo isso aqui que está marcado com marca-texto para você é o nosso sujeito. É o nosso sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito?
o núcleo do sujeito é informação. Lembra? Núcleo do sujeito é um substantivo, um termo substantivado. E você viu que o qualquer é um pronome adjetivo. Se o qualquer é um pronome adjetivo, ele não pode exercer função de núcleo do sujeito. Ele só pode exercer função sintática, né, que são funções sintáticas clássicas dos adjetivos. Lembra quais eram as duas clássicas? Predicativo ou adjunto adnominal. Depois você vai entender melhor por quê, mas ele é um adjunto adnominal. Tá bom? Mas lembra, então o que é um pronome indefinido? Como o próprio nome já diz, gente, são pronomes que acompanham o substantivo, vêm no lugar do substantivo, trazendo uma indefinição. Não traz um valor certo, um valor concreto em relação àqueles substantivos. Quando eu digo assim, ó, alguém pode me ajudar, quem é esse alguém? Não sei. Quando eu digo tenho algo para ler, tá, o algo para ler é bastante, é pouco, é muito, não sei. O que é esse algo para ler? É algo indefinido. Por isso que nós chamamos de pronomes indefinidos. Dani, alguns, algumas, entra aqui também, sim, tá? Quaisquer, entra aqui, entra também, tá, gente? Então, vamos lá, seguindo. Então, aqui, ó, nós temos alguns exemplos, né, de pronomes indefinidos variáveis, algumas. Lembrando que invariável é alguém, nenhum, nenhuns, nenhuma, nenhumas, ninguém é invariável. Todo, toda, todos e todas, já falamos um pouquinho de todo o, toda também, tudo, tá? Muito, muitas, né? Nada, certo, certas, várias, tá? Tanto, tantas, quanto, quantas, qualquer e quaisquer. Lembra, né, pessoal? Aqui, ó, esse cara aqui, ó, quaisquer, o substantivo estiver no plural é quaisquer, tá? Então fala assim, ó, a quaisquer informações, vírgula, entre em contato conosco, ó, quaisquer informações. Não é qualquer informações não, tá? O qualquer ele é variável. Então se o substantivo estiver no plural, o qualquer vai para o plural também, tá bom? Muito bem. Então, aqui, ó, os pronomes indefinidos aparecem também na forma de locução, tá? Ó, cada qual, cada um, qualquer um, quantos quer, quem quer que, seja quem for, seja qual for, todo aquele, tal qual, ou tal, ó, um ou outro, uma ou outra, né? Aliás, depois a gente vai voltar a falar no tal qual em termos de concordância, tá? Que a concordância nominal aqui do tal qual ela é bem interessante. Já vou te dar um spoiler. O tal concorda com o que vem antes, o qual concorda com o que vem depois. Daí me dá só um exemplo, tá? Te dou só um exemplo, então, tá? É spoiler porque a gente vai ver lá na concordância nominal. Mas eu digo assim, ó, eles são, olha que coisa linda, pessoal, tais qual o pai. Não pode, Dani, pode. O qual concorda com o que vem depois, o tais concorda com o que vem antes. Tá? Eles são tais qual o pai, coisa linda de se falar, tá bom, gente? Mas depois a gente vai rever essa parte do tal qual, mas lembre-se disso, tá? O tal qual, o tal concorda com o que vem antes, o qual concorda com o que vem depois, tá bom? Vamos que vamos. Bom, nenhum e algum aqui, vocês têm que tomar um certo cuidado, né, gente? Assim, a questão do sentido, né? Então, ó, nenhum motivo foi apresentado para a desistência da candidatura, né? Então, nenhum motivo, ou seja, motivo nenhum, né? Traz um sentido negativo. O algum traz o sentido que afirmativo. Ó, algum motivo foi apresentado para a desistência da candidatura, poderia ser até uma forma, né, afirmativa aqui, né? Então, algum motivo foi. Aqui eu estou perguntando, mas tanto faz se é uma pergunta ou uma afirmação. Ele traz um sentido afirmativo. Agora, percebam que se eu coloco algum para tá, à frente, ele posposto ao substantivo, fica motivo algum foi apresentado para a desistência da candidatura. É como se fosse nenhum motivo. Ele traz um valor negativo aqui para a frase, tá? Então, perceba que a gente tem que cuidar muito sempre o contexto no qual a palavra está inserida. Fechou? Ninguém, né, traz um sentido negativo, ou alguém traz o sentido afirmativo, lembrando que os dois se referem a pessoas, somente a pessoas, tanto ninguém quanto o alguém, tá, gente? Então, com certeza ninguém seguiu este caminho, sentido negativo, com certeza alguém seguiu este caminho, sentido afirmativo. Nada e algo, lembra que o nada traz um sentido negativo, né, de zero, tá? Já o algo traz um sentido afirmativo para a frase, por mais que ele seja indefinido, ele traz um sentido
afirmativo, lembrando que a gente utiliza os dois para falar de coisas e não mais de pessoas, né? Não pretendia nada além de uma vida descansada, então não pretendia nada, sentido negativo, tá? Queria sempre algo novo traz um sentido afirmativo. Lembrando, né, pessoal, que na teoria muitos gramáticos dizem que não e nada, ou não e nenhum, ou não e ninguém, seria uma redundância, seria praticamente um pleonasmo. Nós não deveríamos utilizar esses pronomes indefinidos em frases negativas, tá? Mas, né, alguns gramáticos dizem que, pelo linguajar coloquial, de tanto que a gente utiliza na forma coloquial, não teria problema de ser utilizado assim, tá bom? O certo nós vimos que pode ser um pronome quando se referindo ao substantivo, particularizando alguma coisa, né? Exemplo, ó, certos alunos, percebo que o certo está modificando alunos no sentido de alguns alunos, né? Tá? É diferente de o diretor tomou as decisões certas. Percebam que esses certos aqui, ó, ele vem anteposto, né? Anteposto. Ele vem antes do substantivo. Se ele aparecer depois do substantivo, aí é porque ele está sendo utilizado como adjetivo. Então, são decisões certas, ou seja, decisões corretas, decisões adequadas. Aí está caracterizando o substantivo e não trazendo mais uma ideia ali de pronome indefinido, tá bom? O qualquer, lembra, né, que ele traz o valor normalmente pejorativo ou depreciativo, tá? Quando eu digo assim, ó, qualquer ajuda será bem-vinda, é um sentido generalizador, porém, ele é apenas um qualquer, pode sim trazer esse sentido pejorativo, depreciativo. Então, de novo, tudo depende do contexto no qual está inserido. O tudo e o todo nós, né, já falamos previamente, né, até falei de tudo, de todo o e toda a, inteiro e inteira. A questão do outro, do pronome indefinido outro aqui também, né, pode indicar um momento passado, momento futuro nas expressões do dia passado ou futuro. Então, exemplo, ó, outro dia fui ver a exposição. Como é que eu sei que isso aqui é passado? Tu vai pelo contexto, ó. Fui é pretérito perfeito. Então, outro dia fui ver. No outro dia, depois de regressar de viagem, irei ver a exposição. Irei é futuro, ou seja, fica claro que o outro aqui está se referindo a um dia, um outro dia ou qualquer dia no futuro. Tá, gente? Tudo depende do contexto no qual as palavras estão inseridas, tá? Pronome indefinido não é aquela coisa assim, fim dos tempos, fim do mundo. Eles gostam de trabalhar com os pronomes indefinidos também na análise sintática e na parte de concordância nominal. Questão isolada de pronomes indefinidos não é muito comum, tá bom, gente? Bom, na sequência falaremos dos pronomes possessivos, tá bom? Te vejo na nossa próxima videoaula. Até lá, um abraço, tchau!